Olá para você que está me vendo, eu sou Gambit Cavalcante e hoje a gente vai falar sobre Dahmer, um canibal americano. Estreou no finalzinho de setembro na locadora vermelha a série Dahmer, um canibal americano, e a série por si só já veio carregada de polêmicas, uma delas inclusive por causa do desgosto das famílias em ver os seus entes queridos sendo retratados como personagens de uma minissérie na televisão. A série acompanha o assassino Jeffrey Dahmer, que matou 17 homens e garotos entre os anos de 78 e 91 e que, para poder cometer os seus assassinatos, ele drogava as vítimas com soníferos, depois lobotomizava as vítimas e esquartejava seus corpos e, inclusive, comia algumas partes das pessoas que matava. Olha, eu normalmente tendo a gostar bastante das coisas que Ryan Murphy produz, o que é o caso dessa série, mas eu preciso confessar que dessa vez eu achei a série um tantinho pesada. Não só por se tratar pela história de um serial killer, mas também porque a série faz a gente ter um pouco mais de consciência, na verdade ela faz a gente voltar a ter consciência de como é que as coisas ainda funcionam nesse sistema tão cruel que a gente vive e que favorece comportamentos que a gente duvidaria que fossem verdade se a gente não soubesse que eles acontecem aqui na vida real, inclusive pertinho da gente. Por exemplo, as escolhas das vítimas de Jeffrey, que eram na sua maioria homens negros e de bairros pobres, ou seja, pessoas que já estavam em situação de vulnerabilidade e que, pelo menos pelo que a série nos mostra, já carregavam com eles mesmos problemas de origem social, mas que afetavam suas estruturas psicológicas, como falta de autoestima, a falta de sensação de pertencimento à comunidade, a falta de grana. E aí, pensando nisso, me incomodou um tantinho que as vítimas, ou pelo menos quase todas elas, foram muito menos humanizadas durante a série do que o próprio assassino. Eu posso entender que a escolha da série era contar pra gente a história do próprio assassino. Mas eu ainda acho essa uma decisão questionável porque isso coloca o assassino como protagonista. É ele que fica sob os holofotes. Quando poderia ser muito mais interessante pra gente, enquanto espectador, conhecer mais a fundo a história das vidas que ele tirou. Assim como acontece ali no meio da série, no episódio 6, quando a gente conhece o Tony Hughes, que é um rapaz que tem deficiência auditiva e que, pela sua história ter sido contada com detalhes nesse episódio, ele foi, pelo menos pra mim, a morte que foi mais sentida quando aconteceu, muito embora a gente saiba que Jeffrey tenha matado, inclusive, garotos de 14 anos. O que me leva ao próximo tópico, que é o descaso que a polícia fazia com as denúncias ou a descrença das autoridades em enxergar no Dahmer um assassino. Muito disso porque ele era um homem branco, ou seja, não existia interesse nem em investigar o desaparecimento de pessoas negras, nem em investigar um possível criminoso que fosse branco. Em outras palavras, a polícia facilitou muito para que Dahmer cometesse seus crimes. E tem duas coisas que são colocadas na série que eu acho que servem muito para provar esse ponto de vista. Uma delas é o áudio real que a vizinha fez para a polícia tentando saber qual era o estado, o que tinha sido resolvido com o garoto que a polícia encontrou notoriamente drogado ou alcoolizado, né, ali tentando fugir do apartamento do assassino, mas que, como o assassino disse que ele era um namorado, a polícia simplesmente deixou para lá, sendo que a vizinha percebeu e dizia claramente, né, que ele não era maior de idade, que ele era um menor de idade, que era um adolescente, e a polícia tratava com descaso a ligação e a preocupação dessa vizinha. E a outra é a frase colocada na boca dessa mesma vizinha, já lá no finalzinho da série, quando ela está recebendo um prêmio como cidadã honorária pelos serviços prestados, e ela pede para o oficial de polícia que ele trabalhe para que isso nunca mais aconteça, para que coisas desse tipo parassem de acontecer. E estar vivo nos dias de hoje e lembrar que há pouquíssimo tempo, né, em 2020, George Floyd foi asfixiado e morto violentamente por um policial, faz a gente perceber como pouca coisa mudou nesses últimos 30 anos. Não fossem bastante esses paralelos, enquanto a gente se choca vendo na série que Jeffrey Dahmer tinha fãs e que recebia cartas na cadeia pedindo autógrafos ou mandando dinheiro, a gente ainda tem que lidar
com outras IAGs dizendo agora que super se interessariam pelo Jeffrey, que entendem por que as vítimas saíam com ele, que acharam ele lindo e que até queriam ter ele como Sugar Daddy. E apesar de parecer muito absurdo, porque realmente é, sabe o que isso me lembrou? Que o goleiro Bruno, aqui no Brasil, isso mesmo, aquele que foi preso acusado de homicídio, ocultação, sequestro e cárcere privado, que essa mesma pessoa tinha fãs esperando para tirar foto com ele depois que ele foi solto do presídio. Por fim, outro debate que eu acho importante que a série traz é sobre a possibilidade da gente pelo menos tentar entender o que pode acontecer com a cabeça de uma pessoa que tem uma infância tão conturbada, ou quanto a relação difícil, perturbada que se tem com os pais pode afetar o psicológico e a vida adulta da gente. E por que eu tô trazendo isso aqui? Não quero justificar o que Jeffrey Dahmer fez, absolutamente. Eu acho que muitas pessoas têm vidas muito difíceis e nem por isso todo mundo sai assassinando, esquartejando e comendo o cadáver das pessoas. Mas eu acho, no mínimo, intrigante olhar para um lado e ver pessoas que defendem frases como bandido bom é bandido morto, ou a diminuição da maioridade penal aqui no Brasil para colocar na cadeia crianças e adolescentes, e depois olhar para o outro lado e ver essa mesma galera dizendo que até entende o que o Dahmer fez, porque se a minha vida também fosse difícil como a dele, talvez eu também tivesse vontade de matar pessoas. Existem razões para os espectadores fazerem esse tipo de divisão. Eu posso pensar em algumas, mas eu vou deixar para você deduzir por conta própria. Eu não podia encerrar esse vídeo sem mencionar as atuações magníficas de Evan Peters como o protagonista da série e da atriz Niecy Nash. Eu não sei se eu estou pronunciando o nome dela direito, mas enfim, é a moça que faz a Glenda, que é a vizinha do assassino. E são duas atuações que fazem realmente valer a pena você assistir a série. Enfim, a série está disponível na Netflix para quem quiser ver, mas eu já vou avisando que precisa ter um bocado de estômago para assistir todos os episódios do início ao fim. Eu espero que você tenha gostado da nossa conversa de hoje. Não esquece de deixar seu like e de se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito. Não precisa ir embora agora, vão aparecer mais 2 opções de vídeo para você ficar comigo mais um pouco. A gente se vê no próximo vídeo.